Se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade em perdoar, escuta essa. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu ainda tinha muitas coisas para colocar em ordem em minha vida. E uma dessas coisas foi perdoar aqueles que um dia me magoaram. Mas isso não foi o processo fácil. Isso porque existiam coisas que para mim eram difíceis de perdoar. Um exemplo disso foi uma vizinha, que por conta dela, o meu noivo terminou o noivado comigo. E essa era uma mágoa que eu estava carregando por muitos anos. Mas quando eu conhecia Jesus Cristo, o Espírito Santo falava muito ao meu coração. Vá para essa sua vizinha e libere o perdão. E agora, como fazer isso? Eu não conseguia perdoar ela de jeito nenhum. Afinal de contas, eu estava noiva e para mim ela foi a culpada pelo término do meu noivado. E na verdade não foi ela, mas somente quando eu fui tratada pelo Espírito Santo foi que eu entendi que não foi ela a única culpada, porque o meu ex-noivo, ele também foi culpado. Afinal de contas, a traição surgiu e não foi somente da parte dela, foi principalmente da parte dele, que era o meu noivo na época. Mas o meu coração sustentou essa mágoa pela minha vizinha por muitos e muitos anos. Quando foi um certo dia, eu fui ao mercado. Mercado de bairro, todos nós nos encontramos. E neste dia, quem estava neste mercado foi a minha vizinha. Eu estava caminhando entre as prateleiras. Quando de repente, quando eu fui passando, eu avistei ela. Mas dessa vez, quando eu avistei, eu não ignorei como eu fazia das outras vezes. Dessa vez, quando eu olhei para ela, o meu coração começou a acelerar. Porque a voz do Espírito Santo estava queimando em meu coração. O Espírito Santo me dizia assim: vá para ela e peça perdão. E no mesmo instante, assim como uma criança mimada, eu disse ao Espírito Santo: eu não vou, porque quem tem que me pedir perdão é ela. E eu continuei caminhando pelo mercado. O mercado não era tão grande assim. E todas as vezes que eu avistava a minha vizinha, eu fugia, corria dela. Ela ia para um canto, eu ia para outro. Mas todas as vezes que eu avistava ela, o meu coração, sabe, parecia que estava pegando fogo. Ele batia muito rápido. E a minha respiração começou a ficar ofegante. E eu já sabia que aquilo era a presença do Espírito Santo em mim. E naquele momento eu não pude mais me conter. Eu me rendi à voz do Espírito Santo. E então eu fui andando em direção à minha vizinha. Eu não sei explicar, mas ela me olhou de uma forma diferente. Parecia que ela estava sentindo o mesmo que eu estava sentindo, porque ela me olhou diferente. E então eu fui andando e cada vez mais me aproximando dela. Foi quando eu parei na frente dela e disse assim: oi, tudo bom? Mas não foi da forma que eu estou falando aqui. Enquanto eu falava com ela, eu estava me tremendo toda, dos pés à cabeça. A minha voz ficou totalmente embargada e o meu coração batia rapidamente. Eu consegui olhar nos olhos dela. Então ela parou e me respondeu: eu estou bem, e você? Eu respondi: eu estou bem, mas eu estou aqui para te falar algo. Eu agora sou cristã. E por muitos anos eu sustentei uma mágoa em relação a você. E não cabe aqui falar o motivo porque eu tinha essa mágoa. O que eu quero te dizer é que eu te perdoo. Porque o Jesus Cristo que mudou a minha vida, o Espírito Santo que habita em mim, ele me pede para que eu te perdoe. Naquele momento os olhos dela encheram de lágrimas. E os meus também. Então eu continuei falando. O Cristo que eu conheço hoje não me permite que eu guarde essa mágoa no meu peito em relação a você. Todos nós erramos nessa vida. Ela olhou para mim e balançou a cabeça dizendo que sim. E então eu concluí dizendo: eu posso te dar um abraço? Ela já veio com os braços abertos e me abraçou. Naquele dia parece que eu tirei um peso de cima de mim. E o mais incrível é que eu senti que ela também retirou esse peso sobre ela. E anos depois aconteceu algo surpreendente. Eu passei a falar sobre Jesus Cristo para essa minha vizinha. Então um dia, sem eu menos esperar, eu estava no culto em minha igreja e a minha vizinha entrou lá na igreja. E no final do culto, na hora do apelo, ela aceitou a Jesus Cristo. E mais uma vez eu precisei dar um abraço em minha vizinha. Porque dessa vez não era para liberar um perdão, mas era para dizer a ela: a paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã. Bem-vinda à família de Jesus. Certa vez Jesus Cristo ele contou uma parábola. Ele contou mais ou menos assim: que um certo homem, dono de muitas terras, ele estava com uma dívida muito alta com seu senhor. E ele não tinha condições de pagar. Então ele chegou para esse senhor e pediu perdão sobre essas dívidas. E esse perdão lhe foi concedido. Mas passaram alguns dias e esse mesmo senhor que teve a dívida perdoada, ele não perdoou a dívida do teu servo. E por não perdoar, ele deu ordem que colocasse aquele servo na prisão. Mas todos que ouviram isso foram contar para aquele senhor que tinha perdoado a dívida dele. E esse senhor, quando soube, ele foi até o encontro desse homem. E então ele disse assim: mas homem, como você é mau, viu? Eu não perdoei a tua dívida. E por que você não teve compaixão e misericórdia do teu irmão?
Por que você também não fez o mesmo e perdoou a ele? E aí a Bíblia vai declarar que por ele não ter tido misericórdia com o teu irmão e não ter perdoado ele, assim vos fará também o Deus Criador. E eu encerro esse vídeo aqui dizendo: todas as vezes que você não libera um perdão, você acumula um peso sobre a tua alma. Porque a Bíblia várias vezes vai nos orientar a perdoar uns aos outros. A Bíblia declara o seguinte: em Mateus, no capítulo 18, Pedro ele fez uma pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E então Jesus respondeu: não digo que até 7, mas 70 vezes 7. Quem carrega uma ofensa, uma mágoa e não libera perdão, só está acumulando entulhos em teu coração. E entulhos fedem, entulhos pesam, entulhos só fazem tumulto. Então não faça isso consigo mesmo. Libere o perdão e seja livre, porque o céu é real e ele é logo ali. Deus abençoe.